Então, no último vídeo eu falei sobre a prática do caixa financeiro, de como as pessoas se organizam financeiramente para juntar um dinheiro por um objetivo coletivo ou individual. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre outra parte da minha pesquisa de mestrado. Eu pude ter acesso a algumas informações e algumas pesquisas que traziam um levantamento de informações sobre pessoas negras que no período da escravização elas conseguiam juntar dinheiro, e aí a moeda da época, obviamente, para comprarem suas alforrias e também para alforriarem outras pessoas. Então, como que era isso? Na época do Brasil colônia, né, esse pós em que começou a surgir os primeiros movimentos de república, enfim, algumas pessoas começaram a ter que investir, movimentar a economia, pessoas negras e pessoas não negras, movimentar a economia como uma forma de investir dinheiro, de que o dinheiro circulasse não só no comércio. Então foram surgindo a ideia de banco, e aí tem um vídeo de 100 anos da Caixa Econômica Federal que as pessoas colocavam dinheiro lá para poder ter essas primeiras formas de poupança, essa ideia da poupança como uma forma de o dinheiro não circular só no comércio, mas o dinheiro também ser pensado a longo prazo, a gente poderia falar dessa forma. Algumas pessoas negras conseguiram já ter acesso, algumas que já eram livres na época, e alguns que não eram livres também, mas que estavam querendo se alforriar. Obviamente que a gente não vai olhar para isso como uma forma de foram bons e estavam dando essa possibilidade, vão deixar os negros se escravizarem, não. Obviamente com muita resistência, muita luta. Isso foi acontecendo e foi feito. Então tem um vídeo da Caixa Econômica Federal de 100 anos de comemoração que mostra isso, como fizeram esse movimento de colocar dinheiro. E aí tinham também as irmandades, e era uma espécie de organização para que os grupos fossem se alforriando. E também a gente poderia olhar para isso como uma forma de primeiros empreendimentos, primeiras formas de empreendimento no Brasil, porque tinham algumas mulheres que, mesmo sendo escravizadas, elas eram escravizadas de rua, escravizadas de ganho, e elas tinham que vender quitutes, vender várias coisas nas ruas, e aí um dinheiro era dado para os seus senhores de engenho, né? E os outros, o que elas recebiam, elas conseguiam colocar o dinheiro e se alforriarem. E também, nessas irmandades as que existiam, tinham uma organização de modo que, como se tivesse um empréstimo, a pessoa que tivesse mais dinheiro conseguia comprar a alforria e aí depois uma outra pessoa comprava e aí iam comprando. E aí tem histórias de mulheres, de negras senhoras que conseguiram se alforriar e, por exemplo, compraram outros negros na época para poder depois alforriar esses outros negros. E aí elas conseguiram deixar, tem dados que mostram, elas conseguiram deixar panelas, tachos, coisas que elas utilizavam nessa época, uma espécie de herança, né? Negras senhoras que deixaram essas heranças depois que elas morriam. E muitas não constituíam família, mas aí para serem aceitas, elas participavam das irmandades das igrejas católicas. Muitas das heranças foram deixadas para as igrejas católicas. Então tem toda uma história que a gente não conhece, assim. E aí também, numa parte da minha pesquisa, eu pude olhar um pouco para isso e posso falar um pouco mais sobre isso também nos próximos vídeos.